Olá, sou a professora Lúcia Santos e estou aqui para vos ensinar a trabalhar com os verbos regulares, regular verbs. Um regular verb é um verbo cujo passado simples, simple past, e particípio passado, past participle, são formados pela adição do sufixo ed. Por exemplo, walk fica walked, acrescentaste ed. Walk significa em inglês caminhar. Embora o passado simples e o particípio passado, portanto, simple past e past participle, dos verbos regulares sejam geralmente formados pela adição do sufixo ed, isso varia dependendo da terminação do verbo. Repara nesta exceção. Se o verbo tem apenas uma sílaba e termina numa consoante, precedida de uma vogal, quer dizer, exatamente antes da consoante tem uma vogal, dobramos a consoante final e acrescentamos ed. Repara aqui nestes exemplos. Chat termina numa consoante que é o T, imediatamente antes tem um A, que é uma vogal, tu dobras o T e acrescentas o ed. Stop também termina numa consoante, que é o P, e tem uma vogal, o que significa que vais dobrar o P e acrescentar o ed. Se os verbos terminarem em W, X ou Y, não vais dobrar a última consoante, conforme a regra anterior que eu te disse. Repara aqui nestes. Se, acrescentas o ed, play, played, fix, fixed. Então, repara que quando os verbos terminam W, X ou Y, não dobras a última consoante. Contudo, se a última sílaba de um verbo mais longo for acentuada e terminar numa consoante precedida de uma vogal, dobra a última consoante e acrescenta-se ed. Repara aqui, incur, incurred, prefer, preferred. Se a primeira sílaba de um verbo mais longo estiver acentuada e o verbo terminar numa consoante vogal precedida, basta adicionar o ed. Repara aqui, open, opened, enter, entered, swallow, swallowed. Agora repara, se o verbo terminar num E, tu apenas acrescentas o D. Olha este example. Arrive, arrived. Love, loved. Admire, admired. Se um verbo terminar em Y e for precedido de uma consoante, tu vais alterar este Y para I e acrescentar o ed. Repara nestes examples. Cry, cried, fry, fried. O Y deu lugar ao I e acrescentaste o ed. Deixo-te agora aqui uma tabela em que tu tens a explicação toda muito sumária. Agora deixo-te aqui alguns exercícios no simple past, na forma afirmativa, que tu vais fazer. Deixo-te as soluções a seguir. Agora repara aqui, como é que nós formamos uma frase com os regular verbs, mas negativa? Muito simples. Tu vais precisar de um verbo auxiliar, que é o verbo do, conjugado no passado fica did. É igual para todas as pessoas, ao qual tu vais-lhe acrescentar a partícula not, e o verbo principal vai ficar no infinitive. E tu tens aqui estes exemplos. I did not do that. Também poderias dizer I didn't do that. E o outro exemplo, she did not feel good yesterday. Podes também dizer she didn't feel good yesterday. Agora tu vais pegar nos exercícios anteriores que estavam na afirmativa e vais aplicar-lhe a regra do negative form
transformá-las para a negativa e deixo-te aqui as soluções. Como é que tu fazes uma pergunta no past simple dos verbos regular? Muito simples e igual a todas as outras. Tu vais começar pelo verbo auxiliar. O verbo auxiliar aqui é o verbo do, conjugado no passado fica did, seguido do sujeito e do verbo principal que vai ficar no infinitive. Repara nestes examples. Did you hear that loud noise that night? Did he clean his shoes before he came in? Como tu podes observar, começamos com o verbo auxiliar, o do, na forma did, porque estamos a trabalhar o past simple, seguido do sujeito e seguido do verbo principal que está no infinitive. Queria-te lembrar que quer tu estejas a fazer frases na forma negativa ou perguntas, tu vais sempre precisar do verbo auxiliar. Na negativa, tu vais-lhe acrescentar a partícula not e nas perguntas tu vais colocar o verbo auxiliar em primeiro lugar. Os verbos principais ficam sempre no infinitive. Agora tu vais pegar nos exercícios que eu te dei no início, na affirmative form, e vais transformá-los em interrogative form. Depois de os fazeres, vens aqui confirmar as soluções. Ainda te deixo mais alguns exercícios online para treinares. Bom trabalho!